Salve, fiel! Chegamos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Todos estejam bem. Bora falar de Corinthians. Reviravolta. Reviravolta. Olha aí. Uma reviravolta no Parque São Jorge? Será que as coisas mudaram no Parque São Jorge? Tem jogador que ia sair e parece que não vai sair mais? Gente, o Parque São Jorge realmente tá pegando fogo. A cada dia nós temos aí uma nova situação, né? E a gente vai trazer para vocês a situação de tudo isso. Mas antes, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, seu comentário, que é muito importante. Lembrando, nós estamos, né, esperando novas informações sobre a bomba que caiu ontem no Parque São Jorge, dessa denúncia envolvendo pessoas, né, da diretoria do Corinthians. É complicado, a gente está aguardando para ver qual o desfecho dessa história, né? E assim que tivermos informação, alguém nos passar algo, com certeza vocês ficarão sabendo. Legal? Timão, penúltimo treino hoje, né? O Corinthians faz mais um treino amanhã. O jogo é em Bragança Paulista contra o Red Bull pelo Campeonato Brasileiro e o Timão vai lá para Bragança enfrentar o Bragantino. Irmão, parada dura, muito dura. Bora acreditar no Corinthians? Claro, sempre. Mas tem dois pontos que nós não podemos deixar de falar para vocês. O primeiro, na sequência de jogos que terão, os últimos 7 jogos, o Corinthians está entre os 3 clubes que terão a sequência mais difícil do campeonato. O Corinthians é o segundo, para ser sincero. Né? Verdade. O Corinthians é o segundo em questões de dificuldade, de adversários mais difíceis. E é fácil entender, né? O Corinthians vai enfrentar 4 times, né? Um já houve enfrentamento, que foi contra o Atlético Paranaense, que estão na parte de cima da tabela. E agora ele vai a Bragança enfrentar o Red Bull, que atualmente é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Depois recebe o Atlético Mineiro, se não me engano, tem quinto, né? Quarto ou quinto lugar no Brasileiro, não me recordo agora. E depois vai ao Sul enfrentar o Grêmio, que também está entre os 5 primeiros do Campeonato Brasileiro. Então, você vê que dos 7 jogos do Corinthians, 4 são times na parte de cima da tabela. Então, claro que isso torna-se os embates do Corinthians mais difíceis, né? O caminho menos tortuoso aí, um dos menos tortuosos é o do Santos, tá? Fato. E é isso que nós temos que enfrentar daqui para frente. O Timão precisa de pelo menos mais 5, 6 pontos, vamos colocar 6 pontos, para acabar com qualquer possibilidade, qualquer risco, né, de rebaixamento, de ficar próximo ao Z4, enfim, poder respirar em paz. Tem 21 pontos em disputa, precisa fazer 5 ou 6 pontos. O Corinthians precisa fazer 20% dos seus pontos, né? Vamos dizer assim. 25%. 30, vai. Vamos colocar 30, dá 6 pontos, 6,3, 30%. O Corinthians precisa de 30% para resolver o problema. Vai fazer 6,3, dá 6 pontos, redonda para baixo, com 40, são 6 pontos, acabou. Então, o Timão tem aí a obrigação, a meta de fazer pelo menos 30% dos seus pontos, que é exatamente os 6 pontos, para que o Timão feche com 46 e, obviamente, elimina qualquer tipo de situação, risco em relação a rebaixamento. Legal? Até porque nenhum clube até hoje, desde que começou os pontos corridos, caiu com 46 pontos. Certo? É o momento que o Corinthians irá viver, né? Quero também deixar lembrado a vocês que hoje, às 20h45, temos uma live imperdível, não perca a live top,
esclarecedora, com assuntos vinculados ao Corinthians, não só ao momento atual do Corinthians, mas já falando em futuro do Corinthians. Será uma live muito, muito, muito importante. E eu convido todos vocês a assistirem essa live, porque realmente o bicho vai pegar mesmo. Serão perguntas objetivas, duras, claras, como sempre foram, para pessoas que nós temos como pessoas capacitadas para não só responder essas perguntas, mas como também, de repente, dar uma ótima resposta para nós, fiéis torcedores, na prática. A Chapa 88 vai estar aqui hoje conosco, às 20h45. Não percam, por favor, porque vai ser top, top. Estou falando sério para vocês. Vem com a gente que o negócio vai ser quente. E a notícia é o seguinte: o Bruno Mendes prioriza a renovação com o Corinthians e tem prazo para retornar conversas. A informação está nos bastidores da ESPN, tá? Os créditos da galera do ESPN. E diz o seguinte: cada dia mais próximo de chegar ao fim do atual contrato com o Corinthians, Bruno Mendes tem como prioridade seguir no clube em 2024. Segundo apurou ESPN.com, pessoas próximas ao Uruguai. A possibilidade de renovação e permanência do zagueiro alvinegro acontece após a troca de empresário do defensor. Quem conduzia as conversas com a diretoria corintiana era a agência uruguaia JBG Global, que foi substituída nas últimas semanas pelo grupo AGN Futebol, sediada em Porto Alegre. Segundo apurou o ESPN, o entendimento dos novos agentes de Bruno Mendes é de que a prioridade é a permanência do Uruguai no Corinthians. As conversas pela renovação deverão acontecer após o encerramento do Campeonato Brasileiro. Então, após o dia 6 de dezembro, sentam para conversar. Com vínculo até 31 de dezembro e livre para assinar pré-contrato com qualquer equipe, desde 1º de julho, o Uruguai vem sendo ligado nos bastidores por times como Flamengo, Internacional, Grêmio e Atlético Mineiro para 2024. Então, tem aí 4 interessados no Bruno Mendes. Ainda segundo apurou a ESPN, um dos empresários do zagueiro considera que o caminho dentro do Brasil é buscar a renovação com o Corinthians. Caso um acordo não seja avançado, o Bruno Mendes deve mesmo priorizar a Europa. Ligado recentemente ao interesse do CSKA, o uruguaio avaliado pelos seus novos agentes como um nome para um grande mercado no futebol europeu, principalmente diante das recentes convocações do atleta para defender a seleção do Uruguai, para as eliminatórias sul-americanas e para a Copa do Mundo de 2025. A permanência de Bruno Mendes para 24 era vista internamente com pessimismo dentro dos corredores do Corinthians. Segundo revelou a ESPN em junho, a proposta de renovação enviada aos antigos empresários do zagueiro, mas sem que houvesse qualquer resposta. Na verdade, os antigos empresários queriam tirar o Bruno Mendes do Corinthians, né? Desdenharam, houve cancelamentos de reuniões, ficavam ligando, não, tudo bem, a gente está bem enrolado, logo, logo a gente marca, e foi na pedalada, e a diretoria do Corinthians, como também não é tão firme, né, aceitou as pedaladas da até então agência que tomava conta da carreira do Bruno Mendes. Seguindo, havia entendimento dos bastidores de que os representantes dos jogadores esperavam pela abertura da janela europeia para testar o mercado do defensor. A mudança dos representantes do zagueiro, no entanto, pode representar um fato novo na missão alvinegra de chegar a um acordo com o empresário. Bruno Mendes chegou ao Corinthians em 2019 numa negociação, como sempre falei para vocês, de 3,5 milhões de dólares. Na época, custou 13 milhões de reais. Do Montevideo Wanderers, do Uruguai. Isso aí, né? Fica. E aí eu liguei para um amigo meu, essa é a informação da ESPN, e eu liguei para um amigo meu, dentro do clube. Falei, mano, e aí? É fato o negócio da ESPN? Ou é só uma possibilidade? Não duvidando da ESPN, que com a ESPN também deixou, né? Abre-se uma nova possibilidade. E ele disse o seguinte:
o Corinthians dava como perdido. O Bruno Mendes só não falava oficialmente, né? Porque realmente o ex-empresário, como foi dito até mesmo na reportagem, nem o respeito, né, ou a ética de falar para o Corinthians, olha, Corinthians, a sua proposta não me interessa, ele não o fez. Ele simplesmente deixou, soltou na ribanceira, jogou no ponto morto e deixou ir. Sendo assim, o Corinthians entendia que o jogador ia embora. E o jogador sempre, né? Não, calma, vamos conversar, a gente vai conversar assim, pelo que lá, por aquele lá. E aí começou situações do Flamengo, que o Flamengo já tinha um pré-contrato, negado pelos atuais representantes, que o jogador ia para o Flamengo ganhar 850 mil, não sei quantos milhões de luvas. Bom, o salário desse é difícil sentar para conversar. E agora, os empresários, né, essa nova empresa que agencia o Bruno Mendes, entende que uma sequência no Corinthians é melhor para o jogador, né? E aí ainda há um predisposto muito importante. O Veríssimo não vai ficar, a gente sabe disso. O Corinthians não tem dinheiro para comprar o Veríssimo, gente. A não ser que o Benfica barateie muito o jogador. Segundo fala-se lá em Portugal, né? O Veríssimo custaria hoje na casa de 10 milhões de euros para o Corinthians. Como o Corinthians pagou, né? Ou melhor, foi abatido da dívida que o Benfica tinha com o Corinthians, mas não deixa de pagar. 1 milhão de euros, o Corinthians teria que desembolsar 9 milhões de euros para poder contar com um jogador em definitivo, sem contar o contrato com o jogador. Isso só para pagar a multa rescisória. E aí teria que sentar com o zagueiro, teria luva, salários, aquela coisa toda. Quer dizer, quanto custaria Lucas Veríssimo? 28 anos, ano que vem completa 29, muito bom zagueiro, isso é incontestável, mas a situação financeira do Corinthians não é para tanto, né? E até basta ver pelo valor que foi vendido o Murilo. Então, vendo por esse lado, eu acho que todo mundo sabe que vai sobrar uma vaga ainda nessa zaga. Até porque até um mês e meio atrás, Gil era tido como carta fora do baralho. Hoje, né, já há quem defenda a renovação do zagueiro, há outros que continuam com a mesma opinião como a minha. Está indo bem nos últimos jogos, legal, mas sabe, errou muito nesse ano passado, e precisamos rejuvenescer esse time, né? Não sei se fica, né? Ninguém ainda fala propriamente dos jogadores mais velhos que estão acabando o contrato, nem que sim, nem que não, vamos aguardar. Os jogadores já entenderam o recado e quem vai decidir isso é o próximo presidente, né? Então é uma coisa assim que ninguém sabe o que vai acontecer. Vendo todo esse cenário, os empresários do jogador entendem que ele vai jogar mais no Corinthians. Porque mesmo que um fique, dificilmente o outro vai ficar, né? E o Bruno seria o cara que estaria ali na bola da vez. Até porque também pode jogar de lateral. Ah, ele errou o último jogo, tal, mas qual jogador não errou, né? Mas o Bruno Mendes tem um percentual de acerto, de jogadas assertivas dentro do Corinthians muito grande. Eu acho que vale a pena manter o Uruguai aqui no Corinthians. O Corinthians precisa de zagueiros, né? Tá difícil achar bons zagueiros no mercado. E pegar qualquer duas balas de goma não vai resolver nada a vida do Corinthians. E é uma reviravolta, né? Essa expectativa, essa possibilidade de sentar, conversar e renovar com o jogador, coisa que até então era tido como improvável, enfim, estavam só esperando mesmo para anunciar. Então agora está aí a notícia. O Bruno Mendes, existe a possibilidade do fica, né? Eu quero ficar no Corinthians. O Corinthians está aí observando alguns jogadores no mercado, também não passa de observações até então. E vou dizer mais, tá? Eu acho que o Corinthians precisa realmente mudar muito o seu elenco, né? Tem alguns jogadores aí em outras equipes que são mal aproveitadas e realmente o Corinthians poderia se mexer melhor no mercado. Vamos aguardar, né? Lembrando que hoje, às 20h45, a gente vai ter uma live especial para caramba, uma live top, muito esclarecedora em relação a Corinthians, muito esclarecedor em relação a tudo que nós sempre falamos aqui no canal, sobre questões administrativas do clube, questões financeiras, departamento de futebol, entre outros e outros assuntos. Tá? Então, o debate começa aí, né, o bate-bola com a gente às 20h45. Conto com vocês, né? Vem com a gente.
Vem também ouvir as respostas dos conselheiros. Existem conselheiros que até, se não me engano, são vitalícios, estarão também nessa live, e a gente vai poder ter um termômetro, né, de como está a temperatura, de fato, nas eleições do Corinthians. Legal? Então é isso, Fiel. Vem com a gente. 20h45, estamos de volta depois das últimas do Timão. Tamo junto. Vai, Corinthians. Valeu, Fiel. Fui.